Olá Brasil, chegando aqui com vocês pessoal mais uma vez, e aqui eu quero falar nesse vídeo sobre o maior inimigo é o diabo. Não é o diabo não, eu vou falar para vocês sobre o nosso maior inimigo, tá bom? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, seja claro muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, se possível, para vocês assinar o canal e também ativar as notificações, pode ser pessoal? Eu ficaria muito feliz, eu não sei se está focada aí essa imagem, não sei, ok? Tá bom? Precisamos trocar a lente aqui. Essa lente é bem velhinha e a imagem fica horrível, mas estamos caminhando, né? Então, qual é o nosso maior inimigo, né? Muitas pessoas dizem que é o diabo. O diabo, na verdade, é um dos inimigos, né? Dos inimigos. Mas ele foi vencido na cruz, tá? Então, quando a gente tem aquela fé, né? E aquela certeza, aquela convicção de que ele foi vencido, logo ele não tem mais ação sobre a nossa vida, sabe? A não ser que a gente abra uma brecha, dê uma legalidade, coisa assim desse tipo. Mas, na real, ele não tem mais poder sobre a nossa vida, porque todo o poder foi dado a Jesus Cristo e nós estamos, claro, ligados ao Senhor Jesus. E aí o que acontece? Quando ele olha para nós, ele vê em nós Cristo. E com Cristo, claro, ele não pode. Tá certo, pessoal? É sobre esse assunto que eu quero falar aqui com vocês. Queria pedir para vocês também assinar o canal e também ativar as notificações, claro. Se for possível, eu ficaria muito feliz, tá certo, pessoal? Vamos aqui para a palavra, tá bom? 1 Reis, capítulo 19, o versículo... Qual é o versículo, meu Deus? Já estou perdido aqui, alguém... me perdi aqui, Versículo 9 diz assim, 1 Reis 19, 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Zé, Maria, Joana, Francisca, Francisco? O que é que tu estás fazendo aí? Hein? Deus está falando para você. Por que você está na caverna? Entende? Foi aí, eu mandei você ir para a caverna? Eu mandei você ir para a caverna? Não, eu não mandei você ir para a caverna, você está na caverna, saia da caverna. Então, quais as situações que nós somos encurralados e empurrados para a caverna, né? Mas o tema desse vídeo é o nosso maior inimigo, né? Eu vou contar uma história para vocês entenderem, né? E chegar aqui nesse texto. Havia um irmão na igreja muito animado, feliz, uma pessoa assim excepcional. Tem aquelas pessoas que chegam na igreja assim, 10. Ele trabalha, ele produz, ele não dá trabalho para ninguém. É uma pessoa que está sempre focado em fazer a vontade de Deus, em servir ao próximo. E aí chegou esse irmão lá na igreja, né? E esse irmão, né, com o tempo, o pastor, ele disse: olha, você vai ficar responsável aqui para... aqui pelo altar, né? Para limpar, para passar uma panelinha, tal, deixar entendeu? Tudo organizado, a água no lugar, o óleo da unção, coisa desse tipo, a Bíblia. E ele fazia com muito amor, com muito carinho, e todo mundo, sabe, olhava aquele irmão assim e achava lindo aquilo, maravilhoso. E na verdade não é? E o que aconteceu foi que ele fazia tudo com amor, com carinho, e aí ia lá para frente do templo para receber o povo. Era assim, tipo assim, de vira nos 30, né? Como diz o povo, bombril. Ele era um servo, lindo, maravilhoso, uma coisa extraordinária, né? Contagiante. E o que acontece foi que aí quando ele ajeitava tudo no altar e tal, botava a Bíblia ali no lugar, e ligava para o pastor e perguntava: pastor, o senhor vai pregar em qual versículo hoje? Até isso ele perguntava. O pastor dizia: meu filho, eu vou pregar no texto tal, capítulo tal, e etc, etc. Quando o pastor chegava, já estava tudo organizado, inclusive a Bíblia aberta naquele texto que o pastor tinha dito que ia pregar. Então, houve uma reunião no inferno, Houve uma reunião no inferno, para vocês entenderem que o maior inimigo das nossas vidas não é o diabo. Mas eu vou falar para vocês aqui qual é o maior inimigo, certo? E aí o diabo fez uma reunião e disse: rapaz, eu estou preocupado, tem um irmão ali na igreja que ele está chamando a atenção do povo. E tem gente que já está também querendo fazer, né, acontecer as coisas ali dentro daquela igreja. Porque ele chega cedo, ele arruma tudo, organiza tudo, ainda liga para o pastor para perguntar o versículo. Eu nunca vi um negócio desse não. E depois ainda vai receber o povo na porta da igreja. Olha aquele homem, viu?
entende? E o diabo ficou preocupado com ele, foi preocupado com ele, aí fizeram um projeto e disseram assim, olha, nós vamos pegar ele no dinheiro, foi. Aí ele foi escalado para contar o dinheiro da igreja, foi, né? Os dízimos e ofertas. E naquele dia teve um cheque muito alto, foi. E aquele cheque bateu na mão dele assim, entendeu? Aí ele olhou assim o cheque, valor alto. Aí passou o cheque lá para contagem, foi. Aí o diabo disse, rapaz, ele não, na finança não vai dar certo, né? Ele entende aquela coisa. Aí o diabo foi e disse, eu já sei, ele está desempregado, sabe? Eu vou acionar. E aí ele foi receber uma ligação e foi chamado justamente para trabalhar, foi. E foi trabalhar na empresa e tal, aquela coisa toda, entendeu o que eu estou querendo dizer? E quando ele chega ali, a primeira viagem foi, a pessoa diz, está saindo aqui sem fardo de charque. Mas aí você sabe como é, né? Você vai entregar 95 e vai assinar como se tivesse 100, porque lá já tem uma pessoa que já está sabendo disso aí. Aí o irmão olhou assim e disse, olha, eu não quero não esse emprego não. Aí o diabo, rapaz, não deu certo não esse plano não. Aí o diabo foi e disse assim, olha, vamos fazer outro projeto, foi. Vamos, agora, tinha uma irmã lá na igreja muito bonita, bem aparente, bem, sabe, etc, etc. Disse, vamos jogar essa irmã para ele, foi. E a irmã foi, se jogou para ele, se insinuou e tudo, aquela coisa toda. E ele disse, não, isso aí não me interessa não, foi. E o diabo disse, rapaz, o negócio, a gente não sabe como é que a gente vai derrubar esse irmão é duro na queda, sabe? Aí eu só sei dizer que fizeram outra reunião, foi. Vou chegar agora. Qual a maior arma do inimigo contra nós? A maior arma do diabo. Qual é a maior arma do diabo? Vou dizer para você agora. Aí fizeram uma reunião. Aí o diabo disse, olha, dinheiro ele não caiu, mulher ele não caiu, né? Desonestidade ele não caiu. E, rapaz, sabe? Aí o diabo disse, eu já sei o que vou fazer. Aí o diabinho disse, não tem o que fazer não. Aquele irmão ali a gente tem que desistir dele. Aí o diabo disse, não, eu não vou desistir dele. Eu vou até o fim, entendeu? Aí o diabo foi e ecoou uma voz bem alta assim, disse, desânimo! Estremeceu o ambiente, aí chega o desânimo. Era um demônio, maltrapilho, de cabeça baixa, todo parecia assim, tipo, não tem aquelas pessoas, sabe, pedinte, fede, aquela coisa toda, pronto, era o espírito do desânimo chegou. Aí o diabo disse para ele, eu tenho uma missão para você. Ele disse, pois não, senhor. Ele disse, olha, você vai na igreja tal e começa a agir na vida daquele irmão tal. E aí foi isso que aconteceu, foi. O diabo, quando fala, em um raio de luz, ele bateu aonde o irmão estava, ali lendo a Bíblia, de repente deu um sono, deu aquele desânimo e tal, aquela coisa toda, pronto. Esse aí é o maior inimigo do cristão, é o desânimo, sabe? Porque quando o desânimo bate, as outras coisas começam a decair na vida do ser humano. Começa a decair a vida espiritual, a alegria, a paz, a fé, a esperança, e o desânimo começa a reinar na vida da pessoa. Foi justamente isso que aconteceu com Elias. Por que Elias entrou na caverna? Por que você está na caverna? Por causa do desânimo, pessoal. Não tem outra palavra não tem outra arrudei não, é isso mesmo. Por causa do desânimo. E aí ele já não estava mais indo na igreja, passou uma semana, já não foi na igreja, não dava mais, sabe, o altar cheio de poeira, as pessoas sentindo a falta dele, e o pastor olhou assim e disse, rapaz, tem alguma coisa errada, foi. Aí Deus falou com o pastor, olha, liga pro meu servo. Aí ele ligou, disse, meu querido, o que é que está acontecendo e tal, aquela coisa toda. Mas o pastor já estava sabendo o problema, porque Deus já tinha falado ao coração dele. Disse, olha, hoje à noite eu quero falar com você, meu querido, viu? Esteja lá na igreja que eu quero conversar com você, meu amado. Aí o irmão foi, ainda com aquele temor, tal, aquela coisa toda, chegou e... Quando ele chegou, ele foi, meu pastor, eu fico até emocionado com esse negócio. Pastor, o pastor disse, olha, não precisa você falar nada. Você foi atacado pelo demônio chamado desânimo.
Em nome de Jesus, esse demônio saia da sua vida. Não é que ele esteja na sua vida, mas ele está influenciando aquela energia, sabe, na sua vida espiritual para você parar, mas em nome de Jesus. E quando você for ler a Bíblia, quando você não tiver vontade de vir ao templo e fazer o que você vinha fazendo, você vai falar para o espírito de desânimo. Espírito de desânimo, vai para o local da onde tu voltar, da onde tu vieste, aliás. E aí ele foi ler a Bíblia, não é? Desânimo de novo. Ele disse: oxê, o pastor não orou? Mas tem coisa que o pastor ora, mas você tem que exercer a tua fé, entendeu? Agora, é isso que não ensina. O povo não ensina essas coisas. É só ensinar aqui nesse canal, ok? Aí o pastor faz aquela oração, quando você sai, você tá pior do que estava. Por quê? Porque você não tem autoridade. Não ensinaram isso a você, não. Bota isso na sua cabeça. Aí sabe o que aconteceu? Aí ele, sabe aquele negócio todo. Aí eu vou para a igreja. Aí ele disse: vou para a igreja, aquele desânimo. Aí ele se lembrou, foi. Ele se lembrou da palavra do pastor, foi. Quando vier o desânimo, você diga o demônio do desânimo: em nome de Jesus, vai para o lugar de onde tu vieste. E foi isso que ele disse. Quando veio aquele desânimo, ele disse: em nome de Jesus, vai para o lugar de onde tu vieste. Assim como a ordem partiu do inferno, que foi assim, tipo um acender de luz. Entendeu agora? Quando ele fala isso, como um acender de luz, o demônio espirra no inferno, os demôniozinhos tudo se espanta. O diabo: o que aconteceu? Ele disse: olha, eu tive que voltar, a missão abortada. O diabo perguntou: por quê? Ele disse: porque ele pediu ao poderoso e eu não podia ficar, porque se eu ficasse, o fogo ia queimar na canela. Então, o diabo baixou a cabeça. É por isso que eu quero dizer para você: o maior inimigo da gente é o desânimo, não é outro não. E outra coisa muito importante é o espírito do discernimento, sabe? Porque através dele a gente vai discernir as coisas espirituais que estão nos atacando muitas vezes. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.